Bem-vindo de volta às recapitulações de filmes. Hoje vou mostrar a vocês um filme de biografia, comédia e drama de 2011, intitulado Os Intocáveis. Spoilers à frente. Fique atento e cuide-se. Uma noite em Paris. Driz está dirigindo seu empregador Felipe pela cidade. Quando esperar no trânsito fica muito chato. Driz quebra o limite de velocidade e começa a dirigir bem rápido, desviando dos outros carros e não se importando com os sinais de trânsito. Isso faz com que a polícia vá atrás dele. Driz aposta 100 euros que pode perdê-los. Mas depois de passar por baixo de uma ponte, os policiais os alcançam emboscando-os de ambos os lados. Driz não parece muito preocupado e, desta vez, aposta 200 euros que pode conseguir uma escolta para eles. Os policiais o fazem sair do carro e ele começa a agir, se comportando de forma ofendida e dizendo que Felipe não pode se mexer e que o estava levando para o hospital. Os policiais encontram a prova disso quando encontram a cadeira de rodas no caminhão e, ao se aproximarem de Felipe, o vê tendo uma convulsão, o que também é uma encenação. Por se tratar de uma emergência, os policiais perdoam Driz por ultrapassar o limite de velocidade e se oferecem como acompanhantes a caminho do hospital. Para comemorar a vitória da aposta, Driz toca September, de Arf, Wind e Fire, e, quando chegam ao destino, divide um cigarro com Felipe assim que os policiais vão embora. Driz promete que cuidará disso e os leva embora antes que a equipe do hospital possa encontrá-los. Essa amizade começou há muitos meses. Felipe e sua assistente Magali estão realizando entrevistas para encontrar um novo zelador para ele, mas não está indo muito bem, porque todos os candidatos têm respostas muito padrão ou estranhas para as perguntas da entrevista. Mas eles ficam repentinamente surpresos quando Driz entra, furioso, ignorando o fato de que ainda não é a vez dele, porque ele só quer que alguns papéis sejam assinados dizendo que não vão contratá-lo para que ele possa receber o seguro-desemprego. Ele é direto e um pouco rude, até dando em cima de Magali, mas Felipe o acha divertido e pede que ele volte no dia seguinte para pegar os papéis assinados. Driz volta para sua casa em um bairro humilde e tenta tomar banho enquanto todos os seus irmãos menores o incomodam. Só conseguindo a tempo graças à sua irmã Nina, que é um pouco mais velha que os outros e mais responsável. Enquanto espera a chegada da mãe, ele olha pela janela e percebe seu irmão Adama saindo de um carro suspeito. Quando o menino entra no apartamento, ele apenas diz que estava na escola e sai novamente após pegar sua bolsa, fazendo com que Driz tenha ainda mais certeza de que está tramando algo. À noite, sua mãe chega e ele o presenteia com um ovo Fabergé que roubou e diz a ela que está de férias quando ela pergunta. Ela não está feliz em vê-lo, porque ele desapareceu por 6 meses e nunca ligou. E agora ele apareceu do nada como se a casa dela fosse um hotel. Como ela acabou com todas as mentiras dele, e tem outros filhos para cuidar, ela o expulsa e diz para ele não voltar. Driz passa a noite fumando e comendo lanches com alguns amigos da vizinhança. No dia seguinte, Driz volta à casa de Felipe para buscar seus papéis, e é recebido pela governanta, Yvonne, que lhe mostra o local e conta sobre a rotina diária de Felipe. Ela também mostra a ele o quarto que ele conseguiria para si com seu muito próprio banheiro. Driz não consegue deixar de olhar para a banheira antes de ser arrastado para ver Felipe, que oferece a folha de papel assinada, mas também uma oportunidade de emprego. Driz aceita o julgamento de 1 mês e Felipe diz que aposta que não vai durar 2 semanas. Depois de levar suas coisas para o quarto, Driz aprende a cuidar de Felipe. Ele deve aprender como manter as pernas estimuladas, como colocá-lo na cadeira de rodas, como ajudá-lo a tomar banho e trocar de roupa. As coisas ficam estranhas quando Driz descobre que deve colocar meias altas e até limpar a bunda depois que Felipe usa o banheiro. Mas por mais que ele reclame e diga que não fará essas tarefas, ele acaba aceitando-as como parte do trabalho dele. No final da noite, enquanto saboreia um lanche no telhado, é interrompido pela filha de Felipe, Elisa, e seu namorado Bastien, que procuram um lugar privado para namorar, e ele expulsa os dois por se recusar a dividir sua cerveja. Driz se acostuma rapidamente com a rotina diária com Felipe, mesmo que no início cometa alguns erros com os quais aprende como passar o telefone para Felipe em vez de colocá-lo na orelha ou esquecer a babá eletrônica. Durante o banho, ele também aprende a organizar sua correspondência em diferentes pastas. A maioria das cartas ele abre para Felipe, mas há uma série de cartas particulares que ele não tem permissão para ver. Quando ele encontra um folheto promovendo acompanhantes femininas, ele decide abrir um arquivo só para elas, em vez de jogá-las no lixo. Como diz Felipe, nem tudo é trabalho nesta nova vida. Porém, Driz ainda se certifica de se divertir. Ele continua tentando dar em cima de Magali sem sucesso, e às vezes chama acompanhantes para acompanhá-lo na cama. Certa manhã, depois que Yvonne chega ao quarto dele para repreendê-lo por estar atrasado, ela encontra algumas armas perigosas em sua bolsa, mas ainda não comenta sobre elas. O trabalho de Driz hoje é levar Felipe por aí, mas ele se recusa a colocá-lo na parte de trás de uma van como se fosse uma carga. Então, em vez disso, ele o leva em um dos carros chiques que não tem muito uso. Felipe, que primeiro pensa que isso não é adequado, e diz que eles deveriam ser pragmáticos, logo fica animado com a ideia de um passeio mais rápido e menos chato, embora Yvonne ainda desaprove. Quando tentam sair do prédio, há um vizinho estacionado na entrada, ignorando a placa na porta que diz que é proibido. Driz não perde tempo e vai atrás do cara, agarrando-o pela frente da camisa e ameaçando até que ele mova o carro. Felipe fica impressionado com suas ações, mas Yvonne, mais uma vez, desaprova. A dupla vai a um museu, onde Felipe planeja comprar uma obra de arte que Driz considera não valer a pena porque
É apenas uma mancha vermelha na tela. Em seguida, Felipe se encontra com um parente dele, que lhe diz que todos estão preocupados com Driss, pois ele pode ser violento. Ele também descobriu que tem ficha criminal. Mas Felipe não se importa. Ele aprecia Driss porque não tem pena dele e não se importa em brincar com ele. Depois de outra tentativa fracassada de dar em cima de Magali, Driss janta com Yvonne na cozinha enquanto ouve Felipe ditar uma carta para Magali, alegando ser uma conversa particular. Yvonne desliga a babá eletrônica e passa a explicar o que está acontecendo. Felipe é amigo por correspondência de uma mulher chamada Eleonore. Essas são as cartas que ele não deixou Driss abrir. Mas ele nunca conheceu Eleonore pessoalmente. A relação deles é puramente epistolar. Por falar em amor, Driss provoca Yvonne pelos olhares que o jardineiro lhe lança o tempo todo antes de ir para a cama. Ele está tentando dormir quando ouve alguns sons estranhos vindos do monitor do bebê. Felipe está com dificuldade para respirar, não sendo capaz de ignorá-lo mesmo que tente. Driss vai para seu quarto e gentilmente o guia durante o ataque com palavras calmantes e um pano úmido para enxugar seu rosto. Felipe finalmente adormece, apenas para acordar momentos depois, dizendo que precisa de ar. Desta vez, Driss não hesita. Põe Felipe na cadeira de rodas, cobre-o com mantas e leva-o a passear à beira do rio. É a primeira vez que Felipe vê Paris. À noite há muito tempo e, agora que está mais relaxado, explica a Driss que o remédio não pode fazer muito e às vezes ele sente dores fantasmas ao verem algumas raparigas a passar. Felipe também confessa que não é capaz de dar prazer a uma mulher devido à sua situação. Mas ainda, consegue sentir alguma satisfação quando lhe massajam as orelhas porque são zonas sensíveis. Quando a dor fantasma ameaça reaparecer, Driss divide um de seus baseados com Felipe, que inicialmente desconfia, mas acaba adorando. Depois, eles vão a um restaurante, onde brincam enquanto compartilham uma refeição, e Felipe decide contar mais sobre sua história. Ele conheceu sua esposa quando eles eram estudantes e, logo depois de se casarem, ela teve 5 abortos espontâneos e foi diagnosticada com uma doença incurável e terminal. Foi quando adotaram a Elisa. Felipe sempre amou competições, esportes radicais e velocidade, e um parapente deu isso a ele. Foi durante uma sessão de parapente que o mau tempo o levou a sofrer um acidente e fraturar as vértebras. Embora ainda ache que a sua verdadeira deficiência não é a cadeira mas sim viver sem a mulher. Depois de brincar tanto, Felipe se lembra da data e percebe que Driss passou no teste de um mês. Então agora ele está oficialmente contratado. Mas ele precisa começar trazendo de volta o ovo Fabergé que roubou porque foi um presente de sua esposa. Ela lhe daria um a cada ano, e ele tem exatamente 25, igualando o tempo que passam juntos. No dia seguinte, Driss vai falar com Mina quando ela está saindo da escola, que fica um pouco ofendida por não ter respondido suas mensagens, exceto para pedir que ela procure o ovo. Ela também conta a ele sobre alguns policiais que estão ligando à casa deles. Em seguida, ele visita a dama, que confessa ter sido encontrado com 30 gramas. Driss quer levá-lo para almoçar, mas a dama se recusa e entra no mesmo carro suspeito de antes. Mais tarde, Driss pode estar presente enquanto Felipe dita sua carta para Eleonore e para Magali. Ele acha essa prosa roxa muito chata, e que Felipe deveria ser mais direto. Ele também fica perplexo ao saber que isso já dura 6 meses e eles nunca trocaram fotos. Ao encontrar o número de telefone dela em uma das cartas, ele o toma como um sinal e liga para ela, obrigando Felipe a pegar o telefone e finalmente falar com ela fora da palavra escrita. A conversa vai tão bem que Felipe agora está ao telefone com ela o tempo todo, mesmo antes de ele e Driss irem à ópera, durante a qual Driss ri e zomba das fantasias. No dia seguinte, Driss convence Felipe a aceitar trocar fotos com Eleonore e escolhe uma dele na cadeira de rodas. Depois, enquanto ele pinta, Elisa invade seu quarto para pedir-lhe cigarros e zomba dele por tentar ser artístico. Furioso, ele a expulsa antes de ir ver Felipe, que neste momento está pedindo a Yvonne que troque a foto escolhida por uma dele. Quando não estava tetraplégico, ela esconde a foto dentro do arquivo de acompanhantes, pouco antes de Driss entrar, reclamando de Elisa e dizendo a Felipe que ele precisa discipliná-la, algo com o qual Yvonne concorda. Felipe concorda em falar com ela, mas fica surpreso quando Driss deixa escapar que está pintando. Os dias passam e a amizade entre Felipe e Driss continua a crescer. Driss o leva para brincar na neve e o leva com ele quando sai para correr. Felipe dá a ele seu primeiro terno e repreende sua filha, enquanto Driss o ouve pela babá eletrônica. Quando Driss termina sua primeira pintura, ele a mostra para Magali, que lhe dá um tapa quando ele tenta beijá-la. Felipe, porém, gosta do quadro e promete que tentará vendê-lo. Os dois se divertem muito juntos, curtindo coisas como pegar um carro mais rápido, compartilhar baseados e até contratar acompanhantes juntos. Quando chega o aniversário de Felipe, ele não fica muito animado. Todos os anos, ele finge estar surpreso que eles estão dando uma festa e tem que se encontrar com todos esses parentes que só vêm vê-lo na data para verificar se ele ainda está vivo. Felipe diz que vai ser muito chato. Enquanto ele e os convidados curtem música clássica ao vivo, Driss procura por Elisa, que está chorando em seu quarto após ter tomado alguns dos comprimidos de Yvonne, que não vão matá-la como ela esperava. O motivo de sua tristeza é que Bastien terminou com ela e a chamou de prostituta. Então ela pede a Driss para falar com o rapaz, o que ele aceita fazer por um preço. Entretanto, Felipe mostra o quadro de Driss ao seu familiar e consegue convencê-lo a comprá-lo por 11.000 euros. Driss volta para a sala de jantar e conversa com Yvonne, que conta a ele que Magali está namorando alguém chamado Fred. Mas as coisas estão difíceis no momento, dando esperança a Driss. Quando a festa começa a diminuir, Felipe faz Driss ouvir algumas das canções mais importantes da história da música clássica.
mas ele só pode brincar em resposta. Depois que a banda termina, ele traz seu iPod e toca Boogie Wonderland, de Arf, Wind e Fire, antes de começar a dançar bem. No meio da pista, ele é um dançarino incrível e até convence o resto da festa a se juntar a ele e dançar com ele. O que Felipe gosta de assistir. Mais tarde, ao colocar Felipe na cama, Driss abre a última carta de Eleonore para ele. Ela enviou sua foto, mostrando que é bastante bonita, e está dizendo a ele que eles devem se encontrar na próxima semana, quando ela visitar Paris. Quando chega o dia do encontro, Yvonne e Driss colocam Felipe em dezenas de roupas até encontrarem a perfeita. E como é Yvonne quem levará Felipe ao encontro, Driss aproveita a folga para visitar Bastien e ameaça-lo até que o rapaz aceite se desculpar com Elisa e trazer croissants para ela todos os dias. Ele também pede que ele arrume o cabelo. Depois, ele visita a mãe no trabalho, mas apenas para observá-la de longe. No restaurante, Yvonne e Felipe esperam Eleonore, que está muito atrasada. Depois de esperar uma hora, Felipe desiste, liga para Driss pedindo que o leve embora e sai do restaurante sem perceber que Eleonore chega na mesma hora. Naquela mesma noite, Felipe leva Driss com ele em seu avião particular e lhe dá o dinheiro que ganhou pela venda do quadro, deixando imensamente feliz. Eles chegam ao campo na manhã seguinte, e Felipe decide ir de parapente, arrastando Driss com ele também. Driss não quer nada com isso, mas depois de surtar inicialmente, acaba gostando da experiência. Quando eles voltam para casa, a dama está lá esperando por Driss e leva uma bronca ao ver as cicatrizes em seu rosto. A dama ainda não vai contar a Driss o que está acontecendo em sua vida. Então Driss o faz esperar em seu quarto enquanto ele liga para Mina para dizer a ela para não se preocupar e vai colocar Felipe na cama. Felipe, no entanto, ainda não está com sono. Depois de fazer Driss olhar uma pintura com ele pergunta sobre sua família, sobre a qual Driss a princípio não quer falar, mas acaba cedendo. Acontece que a dama tecnicamente não é seu irmão, e seus pais não são. Na verdade, seus pais, eles são sua tia e tio. Eles o trouxeram do Senegal quando ele tinha 8 anos porque não podiam ter filhos, e seu nome verdadeiro é Bakari Bassari. Mas como outras crianças tinham esse nome, eles o chamavam de Idris, que se tornou Driss. Um dia, sua tia milagrosamente conseguiu conceber, e depois que seu tio morreu, havia outros homens e mais crianças também. Da mesma forma que Driss havia falado com ele sobre Elisa, Felipe aponta que a dama precisa de disciplina. Então ele despede Driss para que ele possa estar lá com sua família porque ele não pode passar a vida inteira cuidando de um velho. Na manhã seguinte, depois que Bastien trouxe seu croissant diário com um penteado melhor, Driss faz as malas e se prepara para partir. Magali vem se despedir e, quando Driss tenta dar em cima dela uma última vez, Magali o apresenta a seu outro significativo, Fred, que é a abreviação de Frederic. Acontece que Magali não está interessada em homens e Driss desiste do ver. Ao sair de casa, ele devolve a babá eletrônica para Yvonne e a provoca por ter mentido para ele sobre Magali só para mexer com ele. Em troca, ela dá a ele o arquivo de acompanhante que ele havia iniciado, e ele fica desapontado ao descobrir que a foto que escolheu está escondida ali. Driss joga fora o arquivo, mas fica com a foto para si. Uma vez fora, ele encontra um carro mais uma vez bloqueando a entrada. Então ele pede que ele se afaste mesmo que ele não trabalhe mais lá. Quando a dama o chama por isso, Driss diz que é uma questão de princípio. Poucas horas depois, os dois irmãos vão buscar a mãe na estação enquanto em casa, Felipe está jantando pela primeira vez, junto com sua nova zeladora, que é enfadonha e chata, e Felipe decide deixá-lo sem ao menos ter um morder. Como Yvonne saiu com o jardineiro, ninguém está lá para repreendê-lo por isso. Com o passar dos dias, Driss volta à sua antiga vida. Ele sai com seus velhos amigos novamente e diz aos caras do carro suspeito para não incomodarem mais a dama. Quando vai a uma entrevista para a qual não tem experiência suficiente, consegue conquistar o empregador chamando-se de pragmático e utilizando todos os conhecimentos artísticos que adquiriu enquanto trabalhava para Felipe. Isso lhe rendeu um emprego como motorista. Felipe continua a não gostar de seu novo zelador, e está sempre de mau humor. Uma noite, ele recusa qualquer pessoa em casa, para ajudá-lo com sua dor fantasma. Então Yvonne liga para Driss e pede que ele venha. É assim que eles se encontram na situação, desde o início, com os policiais perseguindo-os primeiro e escoltando-os para o hospital depois. Depois dessa pequena aventura, Driss leva Felipe até a costa, e a vista do mar ajuda Felipe a se acalmar. Algum tempo depois, Driss cuida da barba crescida de Felipe antes de levá-lo a um restaurante para almoçar. Mas ele não fica, porque outra pessoa fará companhia a Felipe hoje. Driss lhe deseja sorte e finalmente lhe devolve o ovo antes de partir. E Felipe começa a se preocupar em ficar sozinho até ver quem é seu par, Eleonore, que fica encantada em vê-lo e não se importa nem um pouco com a cadeira. O verdadeiro conde Felipe Pozzo de Borgo agora mora no Marrocos, casou-se novamente e tem 2 filhas. O verdadeiro Driss, na verdade chamado Abdel Yasmin Selou, tem sua própria empresa e também é casado e tem 3 filhos. Os 2 homens continuam a ser amigos muito próximos, até hoje.